Então vamos iniciar. Primeiramente, quero desejar uma excelente tarde a todos e a todas. Meu nome é Amanda e eu sou acadêmica do curso de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Acho que a maioria já me conhece. E hoje nós estamos iniciando o 8º encontro do primeiro Circuito de Letras, debates sobre literatura latino-americana. E hoje nossos convidados vão falar sobre a obra A Cidade e os Cachorros, de Mário Vargas Llosa. Nós temos a convidada Cláudia, todos já conhecem ela, a maioria, nossa colega do curso de Letras, a Cláudia Moreira Calheiro, acadêmica do curso do 5º semestre de Letras da UERGS. Ela é bacharel e tecnóloga em produção cênica pela Faculdade Monteiro Lobato. Atualmente cursa pós-graduação em Teorias e Práticas na Formação do Leitor pela UERGS. E o nosso convidado, também colega da Cláudia, é o Nicolas Pereira Rosa, graduando em Letras pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, campus FAPA, atuou como estagiário de Educação Inclusiva na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, exerceu o cargo de Educador Social de Língua Portuguesa na Associação Cristã de Moços, participou como professor voluntário de português e literatura no curso Nildo Vestibular e atualmente é educador social de língua portuguesa na Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Além disso, é professor de língua portuguesa e redação na Escola Neumanista Ananda Marga e também cursa licenciatura em teatro e especialização em teoria e prática na formação do leitor pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Tem interesse nos temas de pesquisa, discurso performático, educação inclusiva e inovadora, culturas das periferias e literatura brasileira contemporânea. Lembrando que não esqueçam de colocar o nome completo, o e-mail ali no chat para poder receber esse certificado. E agora eu passo a fala para os nossos convidados palestrantes. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, nesse projeto de extensão que é tão lindo quando a gente fala de literatura, né, especialmente literatura latino-americana. Adorei a tua apresentação sobre mim, isso é magnífico também, bota, né, o meu ego lá em cima. Também, eu adoro, também sou da UERGS, agora também faço a pós na UERGS, a graduação na UERGS, também fiquei como suplente no mestrado em educação, pela UERGS também, fiquei como suplente, fiquei super chateado, né, porque não entrei no mestrado, mas fiquei como suplente, já foi um bom início, né. Então é um prazer, eu quero agradecer muito ao professor Gilmar pelo convite de estar aqui, né, nesse momento, e agora eu passo para a Cláudia. Olá, Nicolas, Amanda, professor Gilmar, demais colegas também. Eu queria agradecer, professor, pela oportunidade, né? Primeira vez, né, que eu participo, né, de um circuito como esse, e está sendo maravilhoso. E eu queria agradecer muito uma pessoa muito especial, que eu fiquei muito feliz, que foi meu professor na Faculdade Monteiro Lobato, na FATO, o professor Hamilton Braga, diretor do Teatro de Arena e também ainda é professor lá no Monteiro. Muito obrigado pela sua participação, professor. É muito importante o senhor estar aqui nesse momento comigo, porque o senhor sabe quanto foi difícil para mim fazer a graduação no Monteiro Lobato naquela época. O senhor foi crucial assim para mim naquela fase. Muito obrigado mesmo. E também os demais colegas que estão aqui da graduação de letras, né? Eu não vou citar os nomes, senão eles vão ficar com ciúmes. Mas, em especial, eu tenho que dar um beijão na Lu. Lu, Maria, vocês são demais. Amanda, também, obrigada pela tua excelente... esse apoio todo que tu nos deste, assim, para a gente estar agora iniciando aqui. E agora eu passo novamente para o Lu, para o Nicolas. Obrigada. Então, vai abrir o slide, Amanda? Aí. Então tá. Então a gente vai falar um pouquinho, vamos contextualizar, né, quem foi o Mário Vargas Llosa, né, esse grande escritor, né, que ele escreve
em um momento, o primeiro livro dele, né, que é A Cidade e os Cachorros, o qual a gente vai mencionar aqui, um momento de ditadura, mas que é tão atual, né, porque ele quebra alguns paradigmas que hoje a gente pode evidenciar na sociedade quanto é importante essa quebra, né. Então, a Cláudia vai começar falando um pouquinho sobre ele. Então, nós trouxemos, então, primeiramente, a bibliografia dele, né? O nome civil dele é Jorge Mário Pedro Vargas Llosa. Nasceu em Arequipa, no Peru, em 1936. Nasceu numa família da classe média, o único filho de Ernesto Vargas Maldonado e Dora Llosa Ureta. Seus pais separaram-se após 5 meses de casamento. Então, quando ele nasceu, né, veio ao mundo, seus pais já estavam separados. Ele só foi conhecer o pai com 10 anos de idade. A sua primeira infância ela vai ser passada, então, na Bolívia, na cidade de Cochabamba, onde estuda até o 4º ano no Colégio La Salle. Em 1945, a sua família volta ao Peru e instala-se na cidade de Piura, onde frequenta o 5º ano no Colégio Salesiano. Em 1946, ele muda-se para Lima, onde termina a instrução primária e inicia a formação secundária no Colégio La Salle. É nessa fase, então, que ele vai conhecer o seu pai. Inclusive, os pais voltam a reconciliar-se, né, durante a sua adolescência, e a família vai continuar a viver ali. Certo. Pode passar. Aqui nós trazemos um pouco das obras dele, né? Ele foi laureado, então, em 2010 com o Nobel de Literatura e, segundo o comitê, né, responsável pela atribuição do prêmio, foi oferecido esse prêmio para ele por ele oferecer uma cartografia de estruturas de poder e pelas suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual. Vargas Llosa, em tempos, afirmou que é o dever moral de um escritor latino-americano estar envolvido em atividades cívicas, palavras que ele tem levado a sério. Em 6 décadas de vida pública, Vargas Llosa foi candidato à presidência peruana, colunista, político, diretor da PEN Internacional, jornalista interventivo e até defensor neoliberal do mercado livre. Mas, sobretudo, ele é um escritor e ensaísta prolífico, com uma obra excepcional. A sua obra ela critica a hierarquia de castas sociais e raciais, vigente ainda hoje no Peru e na América Latina. Então ele fez várias obras, né, de ficção, de teatro, ensaios, que não estão ali, né, a gente não vai falar, ler um por um, mas é para a gente entender a dimensão desse escritor, né? E o que ele traz à tona em todas as suas obras são essas questões de hierarquia, né? Ele rompe com alguns paradigmas, principalmente com as questões militares, né, da época da ditadura. Então ele tem uma dimensão muito grande e é de suma importância até hoje, né, atualmente. Pode abaixar. Então, né, A Cidade e os Cachorros, quando o Ilhosa ele começa a escrever, né, ele coloca tudo, né, a história vai se desenrolar ao longo, dentro de uma escola militar, né, que é o Colégio Leôncio Prado, mas é tão magnífica essa obra porque o Leôncio Prado é onde ele estudou, né, na vida real dele, enquanto pessoa, né, ele passou 2 anos durante a sua vida nessa escola, por vontade dos pais, né, principalmente do pai, porque naquela época se tinha que, para se tornar homem, tinha que passar pela escola militar, né, e daí fica um questionamento, será que para ser homem a gente precisa passar pela escola militar, de fato, né, questiono vocês sobre isso. Então, a primeira experiência, né, o primeiro livro foi La Ciudad y los Perros, né, A Cidade e os Cães, e depois, no Brasil, foi consagrado como Batismo de Fogo, né? E depois, posteriormente, A Cidade e os Cachorros. Então, para a gente entender um pouquinho, né, o contexto, né, a história, ela rememora o Peru, né, na década de 50, em 1950, que era um período entre a democracia e a ditadura militar, né, onde ele traça um paralelo de uns meninos, de todos os meninos que ali presentes, que estão na narrativa da história, né, onde demonstra as angústias, as dúvidas, os amores, né, as necessidades de aceitação
né, dentro do internato Leôncio Prado, né, destinado a meninos que eram matriculados para que se transformassem em homens. Então tinha aquela filosofia, né, para ser homem, né, e era uma época, até a Cláudia, a gente estava conversando antes, em que se tinha muito medo, né, que o filho fosse gay, né. Então os pais colocavam eles nas escolas militares, né, principalmente que tinha aquela ideia, nossa, escola militar tem uma rigidez, né, é uma formalidade. E isso a gente vê que o Ilhosa, ele desconstrói ao longo do livro dele. E também, só um adendo, né, Nicolas, também tinha medo de que eles fossem gays e também se tornassem bandidos, né, marginais, que era muito importante naquela época manter uma imagem de um homem íntegro, né, para aquela sociedade. Perfeito. Então a narrativa ela começa com um sorteio de quem vai roubar a prova de química, né? E aí a gente já percebe no início do livro, né, a falha do sistema, que uma escola militar, né, mesmo sendo uma escola militar, a gente não consegue, né, seguir o sistema, as regras rígidas, como se tinha naquela época, né, a ideia, seguir o padrão, né, uma escola que tinha rigidez, que tinha uma visão diferente, né? Então os alunos eram, deixa eu ver aqui, fato que mostra a falha do sistema militar, que a despeito de inúmeras restrições e exigências, não inibia absolutamente as transgressões disciplinares. Os alunos eram admitidos a partir do 3º ano, idade de 14 anos, mais ou menos, e lá permaneciam até o 5º ano. A recepção dos calouros, que eram apelidados como cachorros, era regada de brutalidade, humilhação, né, de cunho moral e sexual pela turma do 5º ano, pelos veteranos. Então, quem chegava, os novatos, né, que a gente podia dizer, eles eram apelidados de cachorros pelos veteranos e sofriam muita humilhação, né, tanto física quanto moral. Então, é nesse contexto que vai sair, então, na segunda fase, o grupo de calouros, né, que vai se chamar o Círculo, que vão ser liderados pelo Jaguar. Esse círculo seria uma forma de resistência à violência sofrida por eles, pelos veteranos, que são os alunos de 5º ano, né? E só que esse próprio círculo ele vai gerar também uma série de conflitos entre eles, porque também vai ter muitas transgressões, vai ter fugas, eles consumiam bebidas, cigarros, assédio sexual e também vai ter muito bullying nesse círculo, né? E o grande cabeça do círculo é o Jaguar, né? O Jaguar que comanda tudo, né? Ele é o cabeça, ele que vai influenciando as pessoas ao longo da história, né? Nesse meio... ia falar fala, das jogadas... pode falar, fala. Desculpa, claro. Só para complementar, a gente fez assim a gente vai fazer uma pequena análise assim de alguns personagens, né? E o Jaguar a gente percebeu, né? A gente estava comentando hoje que ele era um líder nato, mas ele era muito grosso, muito truculento e também ele tinha uma conduta muito peculiar. Assim, ele não admitia delatores. Ele tinha no código de sobrevivência dele, como ele viveu numa família, ele sofreu muito, né, na família dele. Então, ele tinha o próprio código de conduta dele, ou seja, ele preferia seguir sofrer, aquela regra, né? Seguia a regra, ele preferia sofrer e ser caluniado do que delatar alguém. Para ele não existia assim, ele não admitia que alguém deletasse uma pessoa. Então, mesmo sendo caluniado, que depois vai ter uns acontecimentos no decorrer da história, que ele vai sofrer uma calúnia, ele vai sofrer algo que vão dizer que ele fez, mas ele não fez e ele sabe quem fez. Mas ele, mesmo sabendo quem fez, ele aceita que digam que foi ele, então, que pensasse daquela maneira. E outra coisa que ele tem também assim com ele pensa assim, ele lidera aquele grupo, e aquele grupo, para ele, é como se fosse a família dele. Apesar de ele ser, assim, uma pessoa, assim, truculenta, assim, uma personalidade forte, ele tinha aquele grupo como uma família. A partir daquele momento que aquele grupo começa a desconfiar dele,
aquele grupo morreu para ele, não existe mais. Ah, vocês querem pensar isso de mim? Pensem. Então, só que para mim vocês não existem mais. Era essa a maneira que o Jaguar, a conduta dele naquele momento enquanto adolescente. Sim. E nesse meio, né, um meio sórdido, há figuras como Arana, que é o escravo, que sofria muito, né, e o Tendente Gamboa, que seja do lado estudantil ou militar, eles destoavam de suas condutas. Eu acho esses dois personagens muito interessantes, né, quando o Ilhosa ele retrata, porque ele desconstrói também, né, todo livro ele tenta desconstruir, né, uma coisa. Então, quando ele desconstrói a figura do militar Gamboa, que ele não seguia as condutas, que para ele era tudo uma circunstância, acho que as pessoas iam se adaptando, né, e por ele ser o militar que estaria ali como a figura principal de cuidado, né, de rigidez, os alunos ele conseguia destoar isso dos demais, né. Então, a gente botou uma citação ali: todos nós acreditamos no regulamento, disse o capitão, mas é preciso saber interpretar. Antes de mais nada, nós militares temos que ser realistas, temos de agir conforme as circunstâncias. Vejam só, né? Temos que agir conforme as circunstâncias. Não se pode forçar as coisas para que se coincidam as leis. Gamboa, ao contrário, é preciso adaptar a lei às coisas. Então, ele não seguia a rigidez das regras, né? Então, ele conseguia destoar dos demais. E nessa fala do capitão, né, a gente estava comentando, né, que parece assim até aquele famoso jeitinho, né, jeitinho brasileiro ali de camuflar, de esconder os fatos verdadeiros, né, porque assim, ó, o Gamboa, ele, apesar de ele sabia que não ia conseguir nada, mas assim mesmo ele tinha que seguir o código de ética, mesmo que para isso ele fosse enfrentar fosse contra todos. E aí já a hierarquia, né, preferiu camuflar certas coisas que aconteciam, porque como ia ficar a imagem da escola? Como ia ficar a imagem perante a sociedade, perante os pais? Tinham pessoas importantes que faziam parte daquela escola, fundadores que também a escola tinha um nome a zelar. Se acontece um escândalo, né, como é que eles iam explicar isso, né? Então, isso era que o capitão, aliás, que o tenente Gamboa sofria, mas mesmo sofrendo isso, ele preferiu seguir o código de ética, que era o código de conduta dele. Para manter a imagem, né? Manter a imagem. Pode passar, mano. Né? Outro personagem que é muito importante, né? Que é o Alberto Fernandes, que foi apelidado como poeta. Ele mandava cartas eróticas para os outros colegas. Só que esse personagem é o personagem principal porque, né, ele é a retratação do escritor, do Ilhosa, né? Destaque especial à vida de Alberto, apelidado de poeta, parecendo ser o alter ego do autor, né, que é o Ilhosa. Outros personagens importantes são Ricardo Arana, o Cava e o Jaguar, meninos de bairros diferentes e que desde cedo estão impelidos a responder socialmente conforme a vontade da figura do pai. Notas boas transformam-se em homem, né? Transformando-se homem, não ser bandido. Nota-se que o internato é o ponto comum na história de vida desses meninos e o meio para o alcance da vontade dos pais. O internato é, pois, uma instituição que busca manter um prestígio social a qualquer custo, né? Então, essa figura do pai é muito marcante na vida dos personagens, né? Em que tem que passar pelo internato, pela escola militar, para te conseguir ter uma vida boa. Tanto é que alguns não seguem. Por exemplo, o poeta, ele vai estudar fora depois, né? Ele não segue a vida militar. A gente botou uma citação: Alberto, subitamente inspirado, quando ele começa a mandar as cartas, né, se descobre poeta. Alberto, subitamente inspirado, anuncia o título, Os Vícios da Carne, e lê sua obra, com voz entusiasmada. O alojamento escuta respeitosamente. Em alguns momentos, há erupções de humor.
Ai, eu adoro essa música. Vai falar, João Paulo. Faz parte. Quem é essa pessoa? O Álvaro Dias colocou a música. Não sei quem é o Álvaro Dias. Eu acho que tocou o telefone, de que sem querer ele não sabia que estava com o som. Mas Álvaro Dias é um nome famoso, né? Eu identifiquei aqui agora. No Maranhão agora. Acontece. Acho que o celular ligou, o celular tocou na hora e ele não viu que estava com o microfone ligado. Acontece. Então, né? Então eu vou ler de novo a citação ali, quando o poeta, que é esse personagem principal, que é o Alberto Fernandes, né? Que certamente ele retrata a figura do escritor do livro, que é o Ilhosa, Os Vícios da Carne, e lê sua obra com voz entusiasmada. O alojamento escuta respeitosamente. Em alguns momentos, há erupções de humor. Depois o aplaudem e abraçam. Alguém diz, Fernandes, você é um poeta. Sim, dizem outros, um poeta. Quer falar, Cláudia? O Alberto, ele é curioso, eu acho ele, a personalidade dele bem curiosa, no sentido assim, de que ele quer parecer durão, né, para os outros internos, tanto que, só que ele tem uma característica dele, que ele defende muito o escravo, que é o que mais... Oi? Que é o que mais sofre, né, com as retaliações dos outros internos, e é o único amigo, na verdade, que o escravo tem, mas ele não demonstra isso, não na frente dos outros, mas ele tem aquela sensibilidade que ele só quer demonstrar com os poemas dele, com as historinhas que ele faz, com os romances. Mas em relação à amizade, ele só vai se mostrar realmente quando acontece um fato, né? Que eu não sei se eu posso falar. Com um fato que acontece. Gente, que vai tem alguém mudar... falando atrás. Né? Alguém que não tem o que fazer. Está com o microfone ligado. Pode remover ele da reunião, Gilmar. É a Amanda que está no controle. Eu vou fazer isso agora, só um minutinho. Isso, eu vou ver quem está com o microfone ativado, que eu vou remover. Leonardo Delpi, que colocou um monte de símbolos aí. A nossa professora Valquíria teve a aula invadida, hein? Exatamente, a professora Valquíria, acho que teve uma aula invadida horrível. Vamos cuidar aí. Maria da Graça, não tem problema, porque fatos assim não contribuem, só pessoas muito ignorantes, falsárias, e que não tem nada que fazer. Quem é o Douglas Pereira aí? Quem é o Douglas Pereira? Sabe que nós nos preparamos e acionamos a Polícia Federal, eles estão no encalço de pessoas que fazem isso. E logo vão descobrir quem são. Pior que ele vai poder ficar entrando no link, né? Quem é o Douglas Pereira que está aí? Douglas Pereira quer se identificar? O Douglas Pereira deu que saiu ali. Eu removi eles dois da reunião agora. Então tá. Eu já removi Douglas eles. Pereira. Tito... E esse Tito e Leonardo... Douglas Pereira. Leonardo. Para mim está parecendo Tito. E Leonardo, Amanda. Eles estão voltando. Ele vai voltar. Eles estão voltando. Leonardo saiu agora. Então tá. Tudo bem. Vamos continuar, então. É que tem um ainda, tem o Tito. Eu acho que saiu, Nicolas. Eles vão aparecendo. Olha, agora já aparece o Tito. Acho que... Entrou de novo. Vamos ver se eles aparecem de novo, senão a gente eu acho que eu vou encerrar. De novo o Tito esquerdinho ali, ó. Tem um menino que pediu assim, disse, professor, não estou entendendo a matéria da Sociedade Espírita.
acho que seria bom explicar o que está acontecendo para ele. Ó, Centro Espírita Ubirajara, professor, não estou entendendo. Antes estava escrito a matéria. Mas tu conhece, Gilmar, esse perfil? Não. Também deve ser fake. Oi, professor, eu já removi eles da reunião. Vamos dar Mas continuidade. como é que eles entram nessa... Eles conhecem tudo, né? Eles sabem os atalhos. Caso continuem, eu posso encerrar essa reunião e criar um novo link. Voltou. Dá uma sugada aqui na minha Voltou, Amanda. Professor, é melhor criar um novo link e colocar lá no grupo, nos grupos da UERJ, não acha, gente? Pelo link o link já está com eles. Nós vamos ter que encerrar essa reunião e eu vou criar um novo link. E aí eu vou postar nos grupos. Sair então, Amanda. Tá, pessoal, vou aguardar então, tá? Eu libero o e-mail deles, eles não precisam mais de acesso para entrar de novo no mesmo link, na reunião. Amanda, não sei se é preciso também, se é necessário. Vamos continuar. De repente eles desistem disso. Tá. Então a gente estava falando um pouquinho da figura do... Eu acho que a gente vai ter que sair, pessoal. Ele voltou. Nós vamos ter que encerrar, porque ele tá entrando toda hora, tem que ficar removendo ele da reunião. A gente não vai conseguir continuar assim. Amanda, bota no grupo lá, tu e a Cláudia colocam no grupo da UERGS e o pessoal aí que não tiver no grupo da universidade, que vocês conhecem, vocês entram num contato direto daí. Tá entrando. Pode ser, eu acho que não tem uma outra forma, porque eles estão entrando toda hora e tem diversas... Sim, agora não, eles vão ficar perturbando, estão botando muito. Não coloquem o e-mail no chat. O Leonardo Delp deve ser lá da engenharia mecânica, né? Ele é soldador da engenharia mecânica. Leonardo Delp. De novo. Vamos aguardar uns minutos para ver se ele desiste. Se não, caso contrário, vamos ter que encerrar essa reunião e criar um outro link. Não tem outra forma, infelizmente. Estamos sujeitos a isso, né? Mas tudo certo. Eles criaram o Círculo do Mal. Não é o mesmo círculo de A Cidade dos Cachorros. Eles continuaram cachorros. Eles nunca conseguiram entrar na cidade. Mas é por isso que existe a arte, a literatura, o bom senso, os intelectuais, aqueles que lutam por justiça, exatamente para combater esse tipo de coisa, né? Os Lhosas, né? Enquanto nós estamos falando sobre o Mário Vargas Llosa, e é um bom grupo, e no mundo todo, quem fala sobre eles? Ninguém. E quando falam é só para desprestigiar ações como essa. Então essa é a grande diferença.
Vamos continuar? Acho que podemos tentar continuar. Uhum. Pessoal, eu assim Continua, Nicolas, que eu fugi, eu perdi o... a gente tinha combinado que 5h40 eu ia sair porque eu tenho reunião com a minha escola. Sim, Mas a sim, Cláudia vai continuar, tá? sim. Vai continuar. A gente tinha combinado com ela. Né? Então a gente tinha parado então no poeta, que é o Alberto Fernandes, né? A Cláudia estava falando que ele, mesmo sendo duro, né? Mas ele tinha um lado sensível. Tanto é que quando maltratavam o negro, né? Como era denominado, ele sempre, presencialmente, quando ele conversava com ele, ele tratava muito bem, né? Então a Cláudia, eu acho que como quer falar, que tinha falado na nossa conversa aquela hora, sobre Não, é só, seu olhar, né? eu já tinha concluído, era mais isso mesmo, dessa sensibilidade que ele tinha. Outro personagem também que chama muita atenção pela humildade e o senso de justiça era o Ricardo Arana, né? Que era conhecido como o escravo, né? Que ele vai ser sempre o que mais sofre humilhações, né? Sendo por isso, sendo sempre humilhado, maltratado, ficando detido na escola por causa dos outros colegas, por coisas que ele não fez, né? Eu acho que em relação aos personagens, eu não sei mais se tu quer falar mais alguma coisa. Não. Tinha algumas considerações que eu tinha colocado do próprio Marcos Vargas Llosa, né, que seria algumas coisas assim que chamou a atenção, por exemplo, algumas frases, né, e alguns pensamentos dele, como por exemplo, ele fala que a gente deve buscar a perfeição na criação, na vocação, no amor e no prazer, mas tudo isso no campo individual, no coletivo. Não devemos tentar trazer a felicidade para toda a sociedade. O paraíso não é igual para todos. Eu achei muito importante essa frase dele, porque eu creio, assim, né, para mim, que tudo que a gente faz, né, seja arte, seja criação, seja qualquer vocação, é muito pessoal, muito subjetivo. E cada um vai ter um olhar, cada um vai pensar de uma maneira diferente, mas não quer dizer que para isso aquela sua o que é importante para mim talvez não seja importante para o outro, mas também talvez o que seja importante para o outro não é para mim. Eu acho que isso que ele fala que o país não é igual para todos, né? Expressa muito bem isso, né? Sim. Bem, Cláudio. Uhum. A todo momento ele tenta desconstruir, né? Ele desconstrói tudo. Principalmente na época que foi escrito o livro, em 1960, a primeira edição, se eu não me engano, ele desconstrói isso, né? Numa época em que havia muita censura, né? Tanto é que no livro, tem uma parte do livro em que eles transam com galinha, né? Eu não queria dar spoiler, assim, mas... Né? Então, imagina só, né? Na época em que foi escrever, né, essa cena. Algo que poderia, no momento de censura, e o Ilhosa, ele consegue isso. Ele consegue isso. Não que esse seja o ponto-chave do livro, né? Porque ele traz coisas muito, muito importantes. Mas isso também é importante para a gente conseguir ter outra dimensão, né? Ele tem um outro olhar. A Amanda tá se rindo, Amanda. Eu acho que tá passando um carro aí Tá. vai entender. Tudo isso. O Nicolas, vocês querem passar o vídeo agora? Sim, sim. Eu Sim? tenho. Como reconhecer. É uma entrevista do Ilhosa, né? Que ele fala como reconhecer a boa literatura. A gente achou bem interessante, né? Que a gente pudesse compartilhar com vocês também. Se alguém já viu. Voltei. Não Voltei, gente. A gente vai ver o vídeo agora, Cláudio. O vídeo, tá. Como Desculpa, reconhecer a boa gente. literatura. Eu só peço, enquanto estiver passando o vídeo, para que todos desabilitem o microfone, por favor. Dinámica
en la que sentimos que... A tomar una pica. La buena literatura es aquella literatura que no nos da una visión mecánica De de tomar la vida, pica. sino una visión dinámica en la que sentimos que en esa ficción, es decir, que en esa mentira que es una ficción, se está expresando una verdad profunda que no puede expresarse de otra manera, que se expresa solo a través de esa ficción. Creo que cuando nosotros leemos, vamos a poner a un autor brasileño, Guimarães Rosa, un gran escritor, Gran Sertão Veredas, una novela maravillosa. Bueno, algo hay allí que se expresa, que no se expresa de otra manera. Hay en ese monólogo extraordinario de ese ex Yagunzo, ¿no? Ex contrabandista que cuenta su vida, una vida de violencia. Hay algo que percibimos que nos hace entender mejor lo que son los seres humanos, lo que son las pasiones humanas, lo que significa, digamos, la violencia en las relaciones humanas y también lo que significa el amor y el placer, ¿no es cierto? Y lo que es la aventura, el poder vivir más allá de sus propios límites. Creo que la visión de la vida, la visión del ser humano que nos da una obra literaria es lo que hace que esa obra sea grande, o si no lo consigue, pues que no lo sea, que es una obra que se queda solo en una cierta mediocridad, ¿no? Magnífico. E eu queria só, para encerrar, não sei, Nicolas, falar que ela... Só para dar uma informação, Cláudia, Sim, essa entrevista com Mário Vargas Llosa, nas Fronteiras do Pensamento, foi com Sérgio Gonzaga, professor da URGS. Sim, falou, né? Foi. Isso mesmo, foi com ele. Muito legal, muito bacana. Eu só tinha mais uma coisinha que eu queria só comentar, professor. Uma frase que ele falou, uma outra entrevista que eu vi dele, que eu achei muito interessante, né? Ele fala que a vida é a melhor matéria-prima. A sua experiência de vida, né, ela vai ser a matéria-prima para a maioria das obras que ele faz, né? Ele diz que vai dar um sentido amplo certas experiências de vida que ele teve, que marcaram a sua vida, como, por exemplo, a ditadura, né? Uma adolescência que foi marcada por essa ditadura, sobre um sistema de controle de pensamento que censurava, inclusive, a imprensa, e que essa experiência foi muito traumática, não só para ele, mas como para toda uma geração. E a maioria ele não diz que todas, mas a maioria das biografias deles está por trás esses fatos que aconteceram, que a matéria-prima, então, ele fala que vai ser um ponto de partida para as suas obras, né? E da minha parte, acho que é isso, né? A gente está aqui aberto, né, a responder os questionamentos, né? E agradecemos muito também a oportunidade eu particularmente achei maravilhosa essa obra dele, chorei muito, assim, porque foi muito emocionante. Alguns personagens eu me vi, assim, e realmente foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Sim. Eu também tenho a agradecer, também acho a mesma coisa que a Cláudia, né? Que a obra é fantástica quando ele retrata a sociedade peruana, né? Todos os preconceitos que ali existem, né? Pelos serranos, pelos negros, né? Quando ele coloca isso em xeque no livro dele, isso é magnífico. E além disso, eu e a Cláudia, por exemplo, antes da gente ler o livro, a gente fez uma contextualização, a gente estudou, né? Sobre o autor, né? E aí é mais magnífico ainda se torna a obra, né? A primeira obra do Llosa. Então, eu só tenho a agradecer também o convite, né? Achei magnífico, né? Obrigado, Amanda, também, estava ali sempre. Ontem eu estava incomodando no bom sentido, Amanda. Incomodando, não, Nicolas, tem que mandar, não sei o quê. E o Gilmar também, só tenho a agradecer, né? E a Cláudia. Eu também a ti. A gente fez uma dupla, né? Maravilhosa, né? Sim.
Nicolas, nós que agradecemos a tua presença. Eu sei que você tem uma reunião lá na escola agora. Você já está, inclusive, um pouco atrasado, né? Sim, estão me chamando já. Não estou mentindo. Legal, Não estou muito legal mentindo. tê-lo aqui, e fazendo essa fala muito, muito boa sobre esse autor peruano, essa obra de fôlego, né? Uma obra grandiosa, difícil de ser lida. Você teve um grande entendimento sobre ela, pegou os fatos e ações assim principais, personagens principais, e o conflito principal, né, que é essa valorização daqueles que, de alguma maneira, estão fora do circuito normal, padrão de uma sociedade elitizada, né? Sim. E a Cláudia também, ambos são alunos do curso de especialização Teoria e Prática de Formação do Leitor, né? E também, Cláudia, agradecemos muito a tua presença aqui. Obrigada. Cumprimento desse desafio, né, que é tão bom para nós. Discutir um pouco de uma literatura que a gente conhece muito pouco, né? Então, nós agradecemos muito. Só gratidão. Obrigado às pessoas que estão assistindo também, né, os colegas das letras e aos professores. Professores que estão presentes, né? Professora Magali, professora Fanny, professora Milton. Outros que eu não conheço, professora Aline. Professora Aline Venturini. E demais que estão aqui. Foi muito importante para nós, assim, essa oportunidade. A gente tremeu um pouco. O Nicolas não, porque o Nicolas já está acostumado, mas para mim foi... Capaz, eu levei um susto quando eu vi meu nome ali, né? Mas foi muito legal. Quase que eu desisti. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Está sendo ótimo. Foi bom ouvir vocês. Bom. Foi bom ouvir vocês falando do Vargas Llosa. Foi bem legal. Mais magnífico é tu com a máscara da Manu. Já ganhou vários pontos. Quero ser teu aluno. O professor Hamilton, Oi? eu lembro eu não sei se agora me perdoe. Eu me lembro que eu tive um contato com a obra do Mário Vargas Llosa no Monteiro Lobato, que foi A Civilização do Espetáculo, mas eu não me lembro se foi com a sua matéria ou se foi com a matéria do Gessé. Daí o senhor me perdoe. A Civilização do Espetáculo, quem indicou para vocês foi a Silvia, que é jornalista. Foi a professora Silvia. Mas eu me lembro que a gente estudou a Civilização do Espetáculo no Monteiro Lobato. Como o senhor dava arte e sociedade, né? Eu pensava que foi o professor Hamilton, mas a gente viu a Civilização do Espetáculo, que foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele. E naquela época eu já achei maravilhoso. Eu recomendei a leitura também, né? Mas não trabalhei nada só recomendei a leitura, né? Cláudia, eu acho que o Nicolas já saiu, não deu tempo de eu agradecê-lo, mas depois eu mando a mensagem para o WhatsApp dele. Muito obrigada pela participação, né? Foi muito importante a fala de vocês, nos aproximar dessa literatura, que é do Vargas Llosa, que a gente vê tanto na universidade e está tão presente também na nossa vida, né? O contexto que ele traz. E eu quero de antemão pedir desculpa, né, a você, o Nicolas, e aos nossos convidados pelo inconveniente. Infelizmente, nós estamos sujeitos, né, a esse tipo de situação chata, e justamente por causa disso nós vamos encerrar hoje um pouquinho mais cedo. Normalmente a gente nós vamos até às 18h30, às vezes passamos um pouquinho, e hoje nós vamos encerrar mais cedo, porque as pessoas não param de pedir permissão, e eu tenho que ficar negando e tirando essas pessoas, né, que a gente não sabe exatamente quem são da reunião. Então eu peço desculpas, e muito obrigada a todos que tiraram um tempinho da sua tarde para poder ouvir nossos convidados e estarem aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Amanda, estava maravilhoso. Obrigada a presença de todos, né, que ficaram até agora. Né? E eu peço desculpa se por acaso a gente, né, se atrapalhou um pouco, se a gente não faltou alguma coisa, né? Mas é que um pouco foi o nervosismo e um pouco foi a situação que a gente não estava ali, né, esperando, né?
Mas foi maravilhoso assim mesmo. Eu agradeço muito a todos que ficaram até esse momento aqui. Obrigada. Antes de encerrar, não sei se o professor Gilmar quer acrescentar algo. Eu tinha saído. Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Caiu a minha internet aqui, então Sim. fiquei alguns minutinhos fora aí. Sim. A minha internet também caiu. Daí, agora já melhorou. Amanda? Oi? Nós temos alguns minutos aí ainda, né? Sim. Não sei se tem alguma pergunta. Aí no chat tem alguma pergunta? Não tem. Não temos. Coloca os meus slides, então, que eu só quero fazer uma reflexãozinha rápida aí. Pode ser. Contribuir aí com a Cláudia, com o Nicolas. O Mário Vargas Llosa, ele está envolvido, ele faz parte de um grupo chamado o Boom da Literatura Latino-Americana, né? Nós poderíamos até chamar esse boom da literatura latino-americana como um Círculo de Paris, ou membros de algum grupo de Paris, né? Porque quase todos eles tiveram alguma incursão em Paris nessa época, né? Na Cidade das Luzes, no ambiente do conhecimento, da racionalidade, do pragmatismo, né? Das humanidades. Então, notem que o nosso projeto aí, ele pega exatamente esses autores, lá das décadas de 1950, 1960, 1970, que são os mais clássicos da literatura latino-americana. Essa obra, 1963, aqui tem um erro aqui, A Cidade dos Cachorros, do Mário Vargas Llosa, é uma obra de fôlego, né? Uma obra densa, pesada, muito bem escrita, muito bem argumentada, mas uma obra difícil de ler. Daí o desafio da Cláudia e do Nicolas de enfrentar essa empreitada. Então, notem que nós começamos lá com Borges, né, no Ficciones, de 1944, com os contos lá do realismo fantástico, do fantástico, né? Passamos, assim, rapidamente pelo José Maria Arguedas, e ficamos um tempinho mais ali no Ranulfo, no Chão em Chamas, né, aquele conjunto maravilhoso de contos. Então, nós temos aí um argentino, nós temos um peruano, Arguedas, um mexicano, Rulfo, né, voltamos para um argentino, Ernesto Sábato, com Sobre Heróis e Túmulos, depois passamos pelo chileno, Juan Carlos Onetti, né, do Estaleiro, pegamos o Carlos Fuentes, o romance Aura, lindíssimo esse romance, cheio de simbologia, né? No projeto está o Alejo Carpentier, que é cubano, é uma obra de peso também, né? Voltamos para o argentino, O Jogo da Amarelinha. Na semana passada, uma aula magnífica com a professora da Universidade Estadual da Bahia, né, em Salvador, a professora Adriana, do Júlio Cortázar. Antes nós tivemos um encontro maravilhoso com 2 brasilienses, né, na verdade um gaúcho radicado em Brasília, Roberto Medina, sobre a Violeta Parra, poesia, música. Notem que ela se matou em 1967, todos esses livros aí são mais ou menos 61, 62, 63, e aquilo que o Nicolas falou agora há pouco, a Cláudia ratificou, eles viveram, a maioria desses autores viveram o final da adolescência e o início da sua juventude numa época em que as democracias começaram a ruir, e no lugar das democracias entraram umas emergentes ditaduras. E, por curiosidade, esses ditadores que assumiram o poder em toda a América Latina, inclusive no Brasil, em 1964, tiveram uma incursão na Academia de West Point, nos Estados Unidos, né? E esses autores, então, ali nos seus 28, 30 anos, o
O Lhosa nasceu em 1936, ele tem 84 anos. Então, ele era um jovem, né, nesta época em que ele começa a ter contato com esses movimentos revolucionários. Ele inclusive, participou de um movimento para arrecadar fundos para a Revolução Cubana. E ele se comunicou com o grupo dos irmãos Castro de 1953 a 1959, então o final da Revolução Cubana. Então, esse sentimento aguçado da luta pela liberdade, pela luta contra o cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade política, da liberdade humana, da liberdade de educação, perpassou toda a obra desses autores, né? Na semana que vem nós teremos um outro grande poeta chileno, Pablo Neruda, e depois vamos fechar esse ciclo com o Gabo ali, né, o Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão. Semana que vem, então, um canto geral. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esses autores lutam exatamente contra aquilo que, infelizmente, aos poucos, nós estamos voltando, que são esses regimes que não só cerceiam a liberdade, mas que proíbe o ser humano de pensar e de agir conforme seus pensamentos, que distinguem um ser humano de outro pela cor, pela concepção religiosa, pela opção sexual, né? E o Lhosa está exatamente nesse universo. Tanto que quando ele foi candidato à presidência da República do Peru, ele perdeu exatamente para o Fujimori. E o Fujimori depois se notabilizou por ser também esse ser humano corrupto, cerceador, né, que tem essas proibições manifestas em sua vida política, e depois ainda bem que saiu e foi ser meio corridinho do Peru, né. Então esse boom da literatura latino-americana pega exatamente esses grandes clássicos, e todas essas obras, elas têm ali 250, 280, 300 páginas, 430 páginas. Então, esse é o grande desafio, né? Depois, no ciclo 2, nós vamos pegar os autores contemporâneos e vamos notar, inclusive, que o número de páginas diminuiu, embora não tenha diminuído a qualidade, né? Ela tem aumentado cada vez mais. Se passa, faz favor aí, Amanda. O slide. Então, já foi falado, mas eu quero ratificar um pouquinho mais. O Vargas Llosa é um autor universal, um leitor universal, um escrevinhador universal, e também preocupado com as questões universais. Uma delas é a generosidade de trabalhar com os novos escritores, né? Então, nós temos lá o grande clássico nesse nível, do Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, onde ele conversa diretamente com aqueles que estavam pretendendo entrar na poesia como uma arte capaz de libertar o ser humano, né? E o Vargas Llosa, então, tem essa Cartas a um Jovem Novelista, a um Jovem Romancista, né? A um jovem escritor. E ele nos escreve nessa obra, assim, dá alguns conselhos muito interessantes, que está aí na Cidade dos Cachorros, né? Então, por exemplo, no momento em que ele volta àquela figura enigmática do Jorge Luiz Borges, o Catóbleba, que é uma figura mitológica, que vai reinventando labirinticamente o jeito de escrever, né? Exatamente para um leitor enciclopédico, aquele leitor que entende o que está escrevendo porque tem esse conhecimento prévio, né? Bem aquilo que nós discutimos semana passada, o leitor modelo lá do Humberto Eco, né? No momento que ele resgata essa figura, ele já está dizendo que o escritor tem que ser muito amplo, tem que ser universalista, porém, sem esquecer das suas coisas, do seu meio, da sua gente, da sua classe. Não é por nada que ele citou ali na palestra Grande Sertão Veredas, do
nosso querido mineiro, brasileiro e universal, né, João Guimarães Rosa, porque o João afirmava que o sertão está dentro da gente. E essa capacidade dele de escrever sobre ele, como sendo ou não um alter ego dentro da obra, corrobora exatamente com isso, né? E já foi falado aí, mas vale a pena repetir, o estilo deve ser coerente com a história contada e fazer o leitor viver a obra sem perceber o que está lendo. Por isso que eu volto a frisar que é uma obra difícil de ser entendida, porque há poucos diálogos. A cada capítulo nós temos a mudança de um narrador. E esse narrador é exatamente um dos jovens que está ali no colégio militar. E a partir da história desse jovem no colégio militar, transcende para a história dele fora do colégio militar. Então, há um microcosmo e um macrocosmo. E esse macrocosmo é a sociedade peruana da década de 1950, né, até chegar à publicação dessa obra. Então, exatamente está ali. O autor vive a sua obra, vive a sua existência, vive a sua vida e transforma tudo isso em personagens que representam a coletividade daqueles seres que estão representados, né? No próximo item, também não quero me alongar muito, eu acho que isso aqui é importante. O narrador é o personagem mais importante de todos os romances, pois dele dependem os demais e não deve ser confundido com o autor. Então, tem um momento da obra ali em que o coronel pergunta para o poeta, o Alberto, você é Temple, teu sobrenome é Temple, você é... O que você é do general Temple? E ele responde que ele não é nada, porque ele é de uma outra região. Então, eu notei a região, mas no momento que ele responde que ele não é de outra região, nós sabemos que ele é de Puíra. Então, é como se dissesse, sim, eu sou parente desse general. Isto talvez explique lá no final do enredo, grandioso enredo, né, que o coronel rasgue os papéis, rasgue as páginas, e fica a dúvida se são as páginas de um romancinho, que ele chama, né, ou de cartas eróticas que ele escreve para os colegas, ou de uma delação que o escravo, que o Jaguar não gostava, e que ele, por ser parente de um general, foi perdoado desta delação. Isso mostra, então, a preocupação do autor em descrever, em mostrar a sociedade do tempo em que ele viveu enquanto jovem, e que ele retratou enquanto adulto como escritor. Porque a Cláudia frisou muito bem, cabe ao escritor desnudar a sociedade do seu tempo, para que os jovens no futuro entendam que as sociedades não mudam muito. Nós vimos há pouco tempo que essas interferências de pessoas que mais atrapalham, 98% atrapalham do que ajudam, né? E parece que nós estamos vivendo mais ou menos isso em nossa época. Houve o elogio do professor Hamilton também sobre a máscara, né? Eu acho que os iguais comungam com a mesma ideia, né? Acho que nós estamos vivendo um momento, daqui a 15 dias nós vamos mais uma vez, né, quem é de Porto Alegre, vai ir às Hortas, então tem 2 projetos, né, para escolher um deles. E parece que faz 50 anos que na América Latina nós também temos 2 projetos. Um que se estabeleceu pelas diversas ditaduras e o outro que se estabelece exatamente na arte, na literatura. De todos esses romances que nós vimos, né, nesse projeto aí, nesse boom da literatura latino-americana. E o último conselho que ele dá ali, olha que interessante nesse livro aí, no encorajamento que ele transmite para o futuro autor, o novelista, o romancista ou o poeta, muito esforço, disciplina e leituras sistemáticas, né, que podem levar esse jovem a desenvolver seu próprio estilo. Que essa obra é diferente simplesmente do que o Sartre escreveu, o que é literatura, o que o Afonso Romano de Santana escreveu, como se faz literatura. O que é como se faz literatura, nós já sabemos, nós estudamos nos diversos cursos, né, principalmente no curso de letras. Mas o que é ser um escritor, isto depende do caráter de humanidade que a pessoa tem. Então,
como a Violeta Parra escreveu na sua música, né, que doce pode ser a vida se intensamente vivida, e a arte tem essa prerrogativa de viver intensamente essa vida, mas é uma vida libertária, uma vida que nos liberta como seres para o avante, mas o avante sabendo exatamente para onde nós vamos, como nós vamos e com o que nós vamos. E esse com o que nós vamos, nós sabemos. É com a literatura, é com a arte. Né? Só passa mais um ali, Amanda, eu estou controlando o tempo que eu já paro, tá? Só, assim, só mais às vezes, para mostrar, assim, quem foi esse autor, nas minhas leituras, né, mais de 30 anos de sala de aula e já li muita coisa que valeu a pena. Em 1902, nós temos aqui no Brasil o Euclides da Cunha, Os Sertões, né? E Os Sertões mostra um grande guerreiro brasileiro, um grande revolucionário brasileiro, o Antônio Conselheiro, lá no Monte Santo, lá no Arraial de Canudos, que conseguiu juntar mais de 20 mil sertanejos, né? Foram mais de 5.400 casinhas contadas uma a uma pelo grande pesquisador Euclides da Cunha. E ele divide essa obra em 3 partes, né? É a terra, o homem e a luta. Em 1981, o Vargas Llosa reescreveu esta obra. Ele reescreveu essa obra. A Guerra do Fim do Mundo, né? E, para vocês terem ideia, assim, da pesquisa que ele fez, ele voltou 100 anos no tempo e se colocou como pesquisador, como ser humano, como um curioso, ao lado do Antônio Conselheiro, né? E percebeu a grandiosidade desse grande revolucionário brasileiro, vivendo exatamente com esse, que era uma mistura de etnias, uma mistura de raças, que ele chamou de sertanejo, né? Essa mistura de raças, ela está também no livro A Cidade e os Cachorros, porque nós temos ali o escravo representa a etnia negra, nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? E a Cláudia não quis dar o spoiler aí, mas há um crime na escola. Há um crime. Outros poderiam morrer. Este foi o que morreu. Não é simplesmente uma morte, né, Cláudia? É a morte de alguém que representa uma minoria. Alguém que não morava no bairro de Miraflores. Alguém que não era parente de um general. Alguém que não tinha contato com a elite peruana, como o poeta, como Alberto tinha, né? E os militares, alguns tinham como coronel, major. Aliás, o coronel e major nem são nomeados, como o tenente Gamboa é nomeado, né? E o... Professor. Diga. Desculpa interromper, mas só para complementar essa sua fala. E essa morte, ela é tão, assim, tipo, banalizada, porque os alunos não sabiam nem, os colegas não sabiam nem quem era o nome dele, né? Porque Sim. Quando foi falado o nome, eles perguntaram, mas quem é esse, né? E quem é Ricardo Arana? Que ele era tão, assim, como se não fosse nada mesmo, que era o nome era escravo e ninguém tinha interesse em saber, e quando souberam quem era, né? A forma como foi tratado também dos pais nem poderem ver, né? Quando eles estavam no hospital também. Era só para complementar essa fala. Sim. Viu, Amanda? Passa um pouquinho. Obrigado, Cláudia. Eu só quero mostrar que há uma tradição, uma formação no Llosa, né? Ali bom, tem a história do grande general da República Dominicana, mas vamos passar um pouquinho. É uma tradição. Não pode ficar, só esses 2 slides, só mais esses 2 aqui. Só para mostrar que é uma tradição aí na literatura
Não é por nada que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1990, né? Então, ele cita ali, na introdução do livro, que ele ficou 3 anos escrevendo essa obra, de 1958 a 1961, e que alguns autores o prepararam para isso, né? Então, nós temos ali o Gustav Flaubert, no livro Educação Sentimental, que nessa época ele foi muito importante na formação de vários escritores mundiais, né? Notadamente os latino-americanos, porque conta a história de um jovem que se apaixona perdidamente pela esposa de um pintor, a senhora Anu, mas a história de amor de um jovem que se apaixona por uma mulher mais velha é apenas o pano de fundo para que o autor francês retrate a Revolução de 1848, o Segundo Império na França. Então, vejam que ali nasceu a possibilidade de construir um grande painel social, quer dizer, o aspecto civil e o aspecto militar que está na obra do Lhosa, né? Depois ele cita o André Malraux, principalmente essa obra, As Vozes do Silêncio. E aí nós temos uma questão muito interessante. Uma das particularidades da literatura é exatamente exprimir na arte, no romance, as vozes daqueles que normalmente não são escutados. O Jaguar, aparentemente um marginal, mas que era puro nas suas decisões. Aquela não metáfora, mas uma cena que eu falei para vocês, de que o coronel pica alguns papéis, corta alguns papéis, poderia ser a delação do Alberto. E o Jaguar, embora tenha cometido um assassinato, ele não aceita, porque também tem a sua pureza de decisões, né? Ele também é uma voz silenciada, como outros personagens têm a voz silenciada, né? Então, isso vem lá da literatura francesa. E o norte-americano William Faulkner, né? Notem que um ano antes no mesmo ano, um ano antes de 1963, foi publicada a obra Os Desgarrados, e nesta obra, então, o Faulkner conta a história de um menino de 11 anos que rouba o carro de seu pai, que representa a burguesia norte-americana, e com 2 empregados da casa, ele vai para a cidade de Memphis, principalmente procurar os bordéis de Memphis, né? Eles acabam sendo presos, lá na cadeia ele conhece muitos malandros, depois ele se transforma num grande jogador de corridas de cavalos, conhece gente da sociedade e da elite norte-americana que cometem crimes, que exploram os demais, né? Bom, em 1966, quer dizer, 4 anos depois dessa publicação, ele publica também uma obra premiada, A Casa Verde, que segue, o Lhosa, né, que segue mais ou menos a mesma linha da obra do Faulkner. Só falando em tradição literária, né, só mais um aí, só mais um slide, Amanda. E a outra tradição literária é exatamente essa, de aproveitar a vida que teve, a formação como menino, e retratar tudo isso a partir de um personagem central, que é o ambiente, que é o colégio, que é a escola. Um dos romances agora mais prestigiados do nosso momento é O Avesso da Pele, né? O Avesso da Pele, do Tenório, que conta a história do pai e do filho. Eu estou pegando ele aqui, do André e do Henrique. O pai é o Henrique, e o Avesso da Pele, né? E o menino é o André. Isso está, inclusive, no livro do Carlos Heitor Coni, muito parecido, lá quase memória, quase romance, né? O pai conta a história do filho, o filho conta a história do pai. Com isso, quer dizer que sempre há um pezinho entre um e outro, né? Mas o colégio, e nesse livro do Jefferson Tenório, há um professor de literatura, o Henrique,
que depois de 20 anos lecionando, ele está desencantado, porque os alunos não querem saber de conhecimento, de leitura, de arte, e finalmente ele descobre, ele desenvolve uma estratégia de estimular esses alunos a lerem algumas páginas de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Então, finalmente, alguns alunos começam a ler algumas páginas, e ele se encanta com isso. E na sua morte humana, redescobre-se, ele revive como professor, né? Muito interessante essa história. Infelizmente, no livro acontece uma tragédia. Pessoal, é muito interessante ler esse livro, né? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E há uma tradição disso na nossa literatura brasileira. Eu só citei 4 aí, só para saber que o... Pessoal, eu não acredito muito que esses grandes autores não tenham tido contato com a nossa maravilhosa literatura brasileira. Tanto que ele citou João Guimarães Rosa, né? Nós temos, por exemplo, lá em 1888, o romance mais enigmático, mais terrível da nossa literatura brasileira, o Ateneu, do Raul Pompeia. Na verdade, era o colégio de um diretor chamado Abílio Diniz, né? E que quem conta a história em primeira pessoa é o Sérgio. Ora, quem seria o Sérgio? O próprio Raul Pompeia. E, curiosamente, nesta obra, o Ateneu, há o Negro Caraça de Minas. E, curiosamente, nessa obra, há também um assassinato do Franco. E a obra termina exatamente com o Aristarco Arcolo de Ramos, grande diretor e proprietário da escola, sendo homenageado pelos pais no momento em que o corpo do menino é retirado pela porta dos fundos. Então, vejam que há uma tradição, né? O José Lins do Rego, a Maria da Graça estiver aí, a Maria da Graça se especializou ultimamente em José Lins do Rego, né? Estou sim. Ah, então você se lembra da obra do Oitinho, né? A obra do Oitinho, que vem depois do Moleque, aliás, antes do Moleque Ricardo. Quem é especializado... E depois do Menino de Engenho, né? E como foram as primeiras escolas brasileiras, né? Isso. Era um casal, assim, a história da escola brasileira está neste livro Doidinho, que daí o professor, numa sala de aula, ele gerenciava a alfabetização, as séries iniciais, e tinha uma cartilha, aí ele conta que tinha piolho, bom, enfim. E as crianças eram as crianças elitizadas, tá? As crianças que o avô, no caso do Carlos de Mello, o avô pagava, né? Então ele dormia lá, ele tinha o internato, pagava, ele saiu de lá, eram os melhores e tal, mas teve muita dificuldade, ele apanhava, tinha palmatória. Bom, é a história da escola brasileira. Eu recomendo muito a obra desse José Lins do Rego, eu não conhecia. Aí comecei a ler a ler outro. Este Doidinho é espetacular. Moleque Ricardo também. Bom, enfim. Mas este Doidinho é especificamente a obra do início da escola brasileira. E o personagem central é o Carlinhos de Mello, né? Carlos de Mello. Que é o próprio José Lins do Rego. É autobiográfico, né? Aí quando fala-se no auto-ego, é isto, né, professor? Eu estava meio que querendo sempre fazer, e depois lá no Moleque Ricardo, o moleque já encontra ele na faculdade, os Carlos de Mello, enfim, é muito lindo. Nesse caso, é uma trilogia memorialista do José do Rego. Ele concorda com isso e ele escreve sobre isso. O Menino do Engenho, Doidinho, e depois o Moleque Ricardo. E, coincidentemente, o Moleque Ricardo da terceira obra é negro. E que é o melhor amigo do Carlos de Mello. Mas pertence a uma outra classe social, uma outra estirpe, né? Exatamente. Aquele que saiu do engenho e foi tentar a vida fora, né? Isso. Mas antes do Doidinho ainda tem o Banguê. Ou é depois do... Que são os operários, são aqueles que trabalham espetacular. Isso mesmo.
E só para terminar, então, essa tradição, pessoal, então, lá o Raul Pompeia dizia que não é o romance que espelha a sociedade é que cria o romance, porque a sociedade está ali. O romancista, o que ele faz? Ele coloca a sociedade que está ali, que ele vê, que ele observa, que ele sente, né, ali no seu romance. Então, esse espelhamento não é um espelhamento fortuito, é um projeto que se tem de mostrar uma sociedade, digamos assim, que não nos serve, né? Que não nos serve. E, infelizmente, o colégio, a escola, ela traduz isso, ela representa isso, e ela forma isso, né? Nós temos ali, por exemplo, o nosso Ciro Martins, o autor aqui da trilogia do Gaúcho Chapéu, Sem Rumo, Porteira Fechada, Estrada Nova. Um menino vai para o colégio, é a mesma temática. É um menino, Carlinhos, inclusive, o nome dele, qualquer coincidência com o Carlinhos de Melo não é, né? Que estuda dos 11 aos 15 anos num colégio tradicional em Porto Alegre. E ele sente muitas saudades da sua família que ficou lá em Quaraí. Esse colégio, inclusive, é nomeado na obra, é o Colégio Anchieta, né? Logicamente que não há uma crítica voraz ao colégio, mas há saudade de um menino retirado quase que à força do seio familiar, dos amigos, do seu ambiente, para viver um mundo que, na verdade, não seria o mundo dele, né? Mas a obra, assim, que volta muito mais ao Ateneu, mas que faz uma grande crítica à Igreja Católica, é a Informação ao Crucificado, do caso Heitor Coni, né? Ele é narração em primeira pessoa, do João Falcão, que conta toda a sua trajetória no seminário. E, logicamente, que no seminário, então, ele faz toda a crítica às autoridades católicas, autoridades religiosas. É o seminário menor e o seminário maior. O seminário menor seria o 3º ano, ali na Cidade dos Cachorros, e o seminário maior, então, o 5º ano, né? Então, vocês viram que há uma tradição, um vai seguindo o outro, mas com o objetivo de desnudar a representação de uma sociedade que existe e de uma escola e de um colégio que forma aqueles que continuarão elitizando, aqueles que continuarão explorando, aqueles 3 ou 5% que continuarão uma elite. Não é por nada que os grandes filósofos dividem a sociedade em a elite e os outros, né? Então, só para... Eu vou passar... Amanda, vai passando rapidamente, só que lá no último slide, eu fui indo aí, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, né? E vendo as coisas, estudando e tal. Ó, só o último, só para terminar. A fala magnífica aí do Nicolas, da Cláudia, que eles pegaram bem a razão de existir dessa obra. A cidade que mostra essa elite e os outros, e o colégio que representa essa elite e os outros, né? Lá no finalzinho, última parte do romance, quer dizer, roubando? O Magro e Guerras fez uma careta. O Magro é o tenente, né? Acho que sim. Sabe por quê? Porque o bom filho a casa torna, como dizia o Cagão. Mas por agora seria bom sair de Lima. Eu sou seu amigo, disse o Jaguar. Note, o tenente e o Jaguar, os dois conversando. Me avise se eu puder ajudar em alguma coisa. Pode sim, disse o tenente. Me pague a conta, não tenho um tostão. Quer dizer, o tenente, aquele que representa essa ordem militar, os formadores naquele colégio militar, não tem nenhum tostão. A sua conta será paga por um assassino, quer dizer, aquele que explorava, aquele que também fazia as maldades para seus colegas, e que agora representa alguém na cidade de Lima, capital do Peru, junto com esses militares. Não é por nada que, em 1962, publicado o romance, Mário Vargas Llosa foi violentamente criticado por autoridades do seu país, incluindo 2 generais, que o classificaram como inimigo do Peru e caluniador
dos sagrados valores nacionais. Eu só quero terminar dizendo para vocês uma coisa assim, duas coisas bem simples, porque eu tenho o dever de dizer. A bandeira nacional do Brasil também é minha, não é só daqueles que defendem esse que está aí no poder. O hino nacional brasileiro também é meu, não é só daqueles que defendem esse que está aí no poder. Porque a justiça que está na literatura, na arte, ela também se pratica na realidade. E nós temos esses dois ambientes, a cidade e os cachorros. E os cachorros, alguns injustiçados, talvez consigam sair desse nível de injustiça. Outros permanecerão, mas aqueles da sociedade civil que foram criados para explorar, foram formados para explorar, dia ou outro acabam também sofrendo as agruras da justiça, porque é o único sentimento, é a única instituição que ainda nós temos que confiar. Enquanto isso, nós vamos seguindo a arte dita, a arte contada, descrita, refletida, argumentada, como fizeram aqui a Cláudia e o Nicolas, para todos nós, que aproveitamos bem isso, certo? Que bom tê-los aqui, que bom discutir uma obra tão importante como essa, né? E que bom participassem de um projeto que nos apresenta autores que normalmente nós não conhecemos, mas que são grandiosos, como a nossa América Latina é grandiosa, né? Beleza, passo para a Amanda. Muito obrigada, professor. Estamos chegando ao final do encontro. Como eu havia dito antes, né, novamente peço desculpas pelo inconveniente que nós tivemos hoje. Infelizmente, né, faz parte, a gente lida com essa questão da internet e não tem muito o que fazer. Muito obrigada, Cláudia, ao teu convidado, o teu professor, a professora Aline, nossos colegas do curso de letras, e nos encontramos terça-feira que vem. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigada, professor Gilmar. Excelente, como sempre. Obrigada a todos. Obrigada, ótima palestra. Um grande abraço, professores. Obrigada, Tchau, então. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos vocês.